Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para que com os que em ti se refugiam. Salmo capítulo 31, verso 19. Faço votos nessa manhã que esse seja um dia de bênção para todos nós, que possamos colocar nas mãos do nosso Senhor os nossos planos, nossos sonhos e projetos, tendo a certeza que Ele abençoará a nossa vida e estará ao nosso lado para nos conceder a vitória. O salmista Davi, o Salmo 31, verso 19, ele fala: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem. E nós reconhecemos de fato que a bondade do Senhor é tamanha, é grande sobre a nossa vida, e é por isso que a cada manhã nós nos encontramos aqui para falarmos com Ele, para conversarmos com Ele, abrirmos o nosso coração e temos a certeza que Ele irá ouvir o nosso clamor, irá suprir as nossas necessidades. Nós chegamos num capítulo da Bíblia, do livro de Êxodo, que na minha visão ele é crucial, porque expressa a graça de Deus para com aqueles homens que estavam ali no Egito. Embora a mão de Deus tenha caído de uma forma muito firme sobre a nação do Egito, mas o povo de Deus pôde contemplar os planos de Deus para o futuro, em que eles faziam parte desses planos do Senhor. Por isso, quero convidar você nesse momento a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 12, o verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus estava instituindo a cerimônia da Páscoa para a nação de Israel. Tinha chegado o momento da libertação, porque a cerimônia da Páscoa nos traz a lembrança de libertação. Como o povo viveu no cativeiro do Egito por 430 anos, a cerimônia da Páscoa estava denotando, dizendo para a nação de Israel que tinha chegado o momento em que eles deveriam preparar-se, arrumar as suas malas, porque eles sairiam para viver uma vida livre. Teriam a oportunidade de se encontrar com o seu Deus no deserto, levantar altares, oferecer sacrifício, abrir o coração e ter esse encontro pessoal com o seu Criador. Mas eles ainda estavam no Egito, e Deus estava dizendo para eles como é que eles deveriam fazer. Havia uma responsabilidade, um cuidado pessoal, onde cada família deveria manter-se dentro da sua casa, pegar o sangue do cordeiro. O cordeiro, ele deveria ser comido por cada família, não deveria ser repartido entre outras famílias, mas cada família, mediante o tamanho que ela tivesse, eles deveriam reunir-se dentro da sua casa e comer esse cordeiro, representando um dia no futuro o que Jesus Cristo viria fazer por cada um de nós. O cordeiro não deveria ser cozido ou colocado no leite. O cordeiro deveria ser assado no forno. E depois de assado, então, deveria ser repartido sobre todos os membros, para todos os membros que estivessem dentro da sua família. O que sobrasse deveria ser colocado no fogo, exonerado. Não deveria ser deixado nada para o dia seguinte. O alimento e a carne do cordeiro deveria ser para aquela noite. O sangue do cordeiro deveria se colocar nas portas de cada casa, onde cada pessoa cresce no que Deus iria fazer por cada um deles. Deus tinha dito a Moisés que naquela noite ele passaria nas portas dos egípcios, nas casas dos egípcios, e todos os primogênitos de todos eles, independente da hierarquia e dos animais, todos os primogênitos iriam perder a sua vida. Somente aqueles que colocassem o sangue na porta, o anjo do Senhor não passaria para tirar a vida dos seus primogênitos. Os israelitas receberam essa mensagem, receberam essa informação de Deus. Moisés foi o responsável em comunicá-los e eles agora estavam preparados para esse encontro, onde Deus passaria para visitá-los, e aqueles que tivessem colocado na sua porta o sangue do cordeiro receberiam a bênção de Deus.
Veja, os planos de Deus sempre apontavam para o futuro, para a nação de Israel. Deus sonhava com a nação de Israel sendo aquela responsável para abençoar outros povos sobre a face da terra. Deus queria que a nação de Israel entendesse que Deus tinha um plano especial para esse povo. Deus queria levá-los para o deserto para que eles pudessem entender a grandeza, a majestade desse Deus e eles, por experiência, pudessem comunicar aos outros povos quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac. Embora eles tivessem ficado 430 anos no Egito, tinham perdido completamente o contato com Deus. Apenas Moisés, depois de 430 anos, estava falando para eles a respeito desse Deus, mas Deus queria que eles tivessem as suas experiências pessoais. E agora Deus estava tirando do cativeiro do Egito, levando para o deserto, para que ali no deserto eles pudessem, diante de Deus, viver uma experiência pessoal com o seu Criador. Lembre-se de uma coisa, Deus, de forma didática, ao pedir que cada família levasse para sua casa um cordeiro, Deus, didaticamente, estava ensinando o plano da salvação para cada filho de Jacó, para cada israelita. Deus estava dizendo quando eles pegassem um cordeiro sem defeito, e nós podemos ver isso no capítulo 12, no verso 46, o cordeiro há de ser comido numa só casa. De sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Veja que Deus estava ensinando, Deus estava dizendo para eles que quando há transgressão da lei, quando há pecado, a cura para o pecado somente é Jesus Cristo. Não há como haver libertação do pecado sem que haja derramamento de sangue. Não tem como haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. E Jesus sabia, e o nosso Deus estava ali ensinando o seu povo que estava no Egito a entender o preço que deveria ser pago para que os seus filhos pudessem receber a salvação. Embora eles estivessem saindo do Egito, o Egito havia uma representação da vida longe do Senhor. Viver no Egito era símbolo de escravidão do pecado. Sair do Egito e viver na terra de Canaã era sinal de libertação, de salvação que Cristo oferecia. E nesse momento da saída do Egito para o deserto para se encontrar com Deus, Deus queria que eles comessem um cordeiro sem defeito. Os seus ossos não deveriam ser quebrados, porque representava Jesus Cristo, que um dia morreria na cruz do Calvário. Nenhum osso de Jesus Cristo foi quebrado na cruz do Calvário. E eles deveriam comer ervas amargas, pão asmos. As ervas representavam a amargura do pecado e o período que eles viveram sobre a opressão e o sofrimento dentro do cativeiro do Egito. Os pães asmos representavam o pão da vida, que é Jesus Cristo, que cada um de nós precisamos nos alimentar para termos uma vida saudável em Jesus Cristo. Jesus mesmo um dia falou: sem mim nós não podemos fazer nada. E nós, de fato, precisamos hoje entender que nós carecemos de Jesus Cristo, nós dependemos dele. É a razão pela qual nós nessa manhã nos encontramos aqui para buscá-lo de todo o nosso coração. O anjo do Senhor, ao passar na casa dos hebreus, o anjo não estava olhando o comportamento daquele povo, mas o povo estava olhando o sangue na porta. Quando uma casa daquele período tinha o sangue na porta, era uma prova clara que ele tinha crido no que Jesus Cristo um dia viria a essa terra fazer por cada um de nós. Eu creio, meu amigo, que nessa manhã, eu e você, ao estudarmos o capítulo 12 do livro de Êxodo, que é uma mensagem belíssima para cada um de nós podemos ter a plena certeza de uma coisa: quando nós vivemos o período da Páscoa, a nossa mente não pode ser influenciada com coelhos, ou chocolate, ou ovo de Páscoa, porque essa não é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa deve trazer à nossa memória a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus se entregou para que nós pudéssemos receber a nossa salvação. A morte de Jesus foi o preço pago para nos livrar da condenação eterna do pecado.
Quando há transgressão da lei, é necessário haver o derramamento de sangue. O nosso coração a cada dia precisa ter um sentimento, atitudes de gratidão a Deus, porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, como falou João Batista no seu livro, capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente é possível a salvação através do Cordeiro de Deus que nos limpa de todo pecado. Jesus, o nosso Deus, queria que a nação de Israel entendesse que eles estariam sendo livres do cativeiro do Egito, mas através de Jesus Cristo é que eles teriam a oportunidade da salvação. Nessa manhã, entendo que eu e você, nós precisamos nos voltar para o nosso Deus com o nosso coração agradecido por tudo que Ele fez por cada um de nós. Querido Pai, muito obrigado pela morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos, nós abrimos o nosso coração, nós queremos servi-lo por toda a nossa vida e a nossa trajetória. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.